Outro fator que eu vejo muito com jovens, às vezes em casa, ele não tem exemplo, porque o pai é pedreiro, Sim. a mãe é doméstica, o faxineiro, e está tudo bem, é um trabalho honesto. Claro. Mas quem é o advogado, o médico, o executivo, para aquele jovem olhar e falar assim, nossa, eu quero ser isso. Quem é o exemplo? Ele não tem referência, ele não tem exemplo, e aí ele vai sonhar ser o quê? Eu passei a ter muito contato com este público a partir do momento que eu conheci a minha esposa, que ela fez um trabalho muito forte com uma ONG, e ela foi me letrando e foi mostrando para mim o quão distante é a realidade da minha classe social, da onde eu vim, para com essas pessoas. E dentro do que ela compartilhava comigo, e a gente sempre conversou muito sobre isso, eu acho que o principal fator que contribui muito para que, obviamente existem muitas coisas, mas na minha visão, talvez não é o principal fator, mas um dos principais fatores é a falta de informação que essas comunidades não têm sobre como o mercado de trabalho funciona. Sim. E o mercado hoje, ainda mais hoje, está sedento por esses talentos. E esses talentos, essa conexão, essa ligação entre uma coisa e outra, ela não acontece. Então, também por ter ciência de que isso é uma situação que a gente pode mudar, aqui no TechCast a gente sempre tenta trazer pessoas que conseguem fazer essa ligação. Porque o mercado precisa de jovens talentos. E as pessoas economicamente vulneráveis precisam ter oportunidades. Exato. E por que isso não acontece em larga escala? Uhum. Não é uma má vontade, é informação. Precisa chegar lá na pessoinha e esse caminho precisa ser minimamente visível para que essa mágica, que é muito simples, aconteça. Mas eu já ouvi eu concordo plenamente com você, eu já ouvi de uma RH, uma profissional falando assim, nossa, mas eles têm que ter protagonismo, é só eles entrarem no site A, B e C e se candidatar a uma vaga. A pessoa precisa entender que muitas vezes essa pessoa ela não tem nem celular, Isso. Quando tem um celular talvez não tenha nem internet e muitas vezes ela não consegue, ela não tem o letramento ou é analfabeta ou semi-analfabeta e não consegue fazer isso. Perfeito. Tem essa questão da tecnologia, do Exato. acesso. Eu já tive candidato fazendo entrevista no banheiro do shopping, porque é onde ele conseguiu Wi-Fi, né? E, além disso, tem um outro fator que é a autoestima. Se você pega uma vaga agora, você é uma profissional super bem formada, eu também tenho experiência, tem vagas até que eu vou olhar ali e falar assim, será que eu posso? Né? Porque são vagas de super-homem e super-mulher. Mas não só olhando isso, essas pessoas às vezes não têm autoestima para falar assim, eu vou me candidatar. E outro fator que eu vejo muito com jovens, às vezes em casa, ele não tem exemplo, porque o pai é pedreiro, Sim. a mãe é doméstica, o faxineiro, e está tudo bem, é um trabalho honesto. Claro. Mas quem é o advogado, o médico, o executivo, para aquele jovem olhar e falar assim, nossa, eu quero ser isso. Quem é o exemplo? Ele não tem referência, ele não tem exemplo, e aí ele vai sonhar ser o quê? Ele tem o exemplo do crime, ele tem lá o traficante que tem dinheiro fácil. Posso ser aquilo, posso ser igual meu pai, a minha mãe. Mas como é que eu trago essa pessoa para o mundo corporativo, se ele não conhece? Então, é um pouco dessa discussão. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.